Vinique. O Flamengo fez agora à tarde aqui no CT do clube, o Ninho do Urubu, o último treino antes do clássico contra o Vasco. O técnico Maurício Barbieri tem apenas um desfalque para essa partida. O zagueiro Juan, que está com uma lesão na coxa. Ele vai ser substituído pelo Arte. O restante da equipe é o mesmo que venceu o Emelec na última quarta-feira pela Libertadores. A classificação na Libertadores e a liderança do Campeonato Brasileiro mudaram o astral aqui no Flamengo. O clima está mais leve. Só que uma derrota para o maior rival, o que não acontece há 2 anos, pode colocar tudo a perder. Enquanto o grupo vive dias mais calmos, o Guerreiro continua recebendo mais notícias. O contrato dele com o Flamengo, que vai até agosto, foi suspenso por causa da punição da FIFA. Agora, mais do que nunca, a aposta é no Henrique Dourado para fazer os gols da equipe. O atacante fez um balanço da performance dele com a camisa do Flamengo e comparou com a temporada passada no Fluminense. No Fluminense eu também era um atleta que eu tinha 3 finalizações, não tinha tantas finalizações, mas sempre que era o último passe ali, estava deixando a minha marca, né? E aqui não tem sido diferente. Eu estou buscando, os meus números não estão ruins, mas é claro que eu me cobro muito e eu quero estar sempre evoluindo. O que for eu me cobrando e buscando cada dia a minha melhora, eu vejo que quem tem a ganhar é o Flamengo. Flávio Vinique, direto do CT do Flamengo, Ninho do Urubu, Rio de Janeiro, para o Fox Sports. Legal, tá aí o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, que amanhã recebe o Vasco no Maracanã. Vamos falar então do Vasco da Gama, as informações do Vascão para o Clássico de amanhã. Amigos dos canais Fox Sports, o Vasco não vive um bom momento na temporada. Vem de 2 derrotas consecutivas. Uma pela Copa do Brasil contra o Bahia, outra pelo Campeonato Brasileiro em casa diante do Vitória. Agora tem pela frente o clássico contra o Flamengo, o que é positivo na visão de Iago Pikachu, o escolhido para falar com a imprensa nessa sexta-feira. Pelo fato da nossa equipe não estar passando por um bom momento em termos de resultados, então nada melhor do que jogar um clássico, a importância que é. Com certeza o Maracanã lotado e uma vitória pode nos dar mais confiança, né, para que a gente possa pensar no jogo de terça-feira, que também é importante. Mas respondendo a pergunta, eu acho que o clássico sim está vindo em boa hora e a gente tem tudo para fazer um bom trabalho, já que a gente está tendo a semana cheia de trabalho e o nosso adversário teoricamente mais cansado depois do jogo que eles tiveram no meio de semana. Então a gente vai entrar muito concentrado em busca dessa vitória para que a gente possa estar lá em cima na tabela. Pikachu não acredita que o bom momento do rival possa trazer algum tipo de vantagem ao Flamengo nesse confronto. Olha, pra gente não faz diferença nenhuma. São 11 contra 11 dentro de campo. Essa euforia fica pro torcedor. Claro que eles estão passando um momento melhor que o nosso, com certeza, mas isso não entra em campo. Para esse jogo, o Zé Ricardo deve contar com a volta de Thiago Galhardo. O meia já voltou a treinar depois de perder os últimos jogos por conta de uma lesão muscular. Eu acho que desde o começo da temporada, poucas vezes a gente teve uma semana cheia de trabalho. Então o Zé testou todas as opções que tem fazendo, né? Tanto no decorrer de alguns jogos que vem entrando jogadores. O Thiago também está voltando de lesão, é uma das opções. Então eu vou deixar o Zé definir a equipe ainda, né? Ele falar para vocês qual é a equipe que vai iniciar, mas a gente trabalhou várias opções ali de jogadores. Flamengo e Vasco se enfrentam nesse sábado às 7 da noite no Maracanã. Álvaro Loureiro, de São Januário, para os canais Fox Sports. Obrigado, Álvaro Loureiro, e também o Flávio Vinique. Eles trouxeram as notícias de Flamengo e Vasco para o grande jogo. Sempre é um encontro especial, um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo. Flamengo e Vasco, e temos aqui na mesa um cara que faz parte da história desse jogo. Edmundo, e esse Flamengo e Vasco de amanhã no Maraca, Edmundo? Bom, o clássico nunca tem favorito, mas claro que quando um time está melhor do que o outro, a tendência em qualquer esporte é que o que está melhor vença. E acho que o Flamengo se encontrou uma maneira de jogar e pode agravar a crise do Vasco, ou pode acabar com a crise do Vasco. Sim. Então, assim, é importante você ter
tido a semana inteira para treinar, né, no caso do Vasco, super importante, isso pode ser uma coisa positiva, mas o Vasco precisa de muitos ajustes que não são feitos em uma semana. Posso fazer uma pergunta? Eu acho que emocionalmente o Zé Ricardo tem que motivar o time para vencer como se fosse um Final de Copa do Mundo. final de Copa do Mundo. Para sair da crise, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já disse aqui que no dia que você bateu o recorde de gols numa única partida de Campeonato Brasileiro, 6-0 contra a União de São João, que você fez os 6 gols, que você estava ali meio dormindo, meio não estava afim, meio não era teu dia, e aí você achava que não era teu dia, entrou em campo e acabou batendo o recorde. Como é que foi o dia do 4-1? Então, o jogo da dancinha de 97. O dia do 4-1 foi dia 3 de dezembro, uma quarta-feira. 97. De 97. Foi bem especial, porque a gente precisava só do empate para classificar para a final do Brasileiro 97. Para a final do Brasileiro, e nós tínhamos feito a melhor campanha. Eu confesso que eu acho que assim, o comandante, o treinador, claro que você precisa ter um time, precisa estar organizado, precisa ter jogadores de qualidade. O Felipe estava jogando muito, o Ramon, o Juninho, né, o Evair, nem se fala. Enfim, nosso time era bom e todo mundo estava jogando bem. Mas eu acho que o treinador é peça importante, e aí eu destaco o Antônio Lopes. O Antônio Lopes, em momento algum, deixava o grupo relaxar, sabe? Ele era um cara que cobrava, treinava um tempo inteiro e concentrava o time. Mas você foi pro jogo hoje? Não, então assim, essa história de um campeonato à parte, ela, querendo ou não, vai contagiar o jogador. O nosso dia seguinte é diferente. Quem ganha, tudo certo. Tudo certo. Quem perde se esconde. Sempre foi assim nos clássicos no Rio de Janeiro. Você está falando de mim especificamente ou do grupo geral? Se você fez 3 gols, o Vasco meteu 4 Eu estou falando do grupo geral. Eu falei do grupo geral, agora eu vou falar de mim. Eu já tinha 2 ou 3 jogos que eu não fazia gol. Entendeu? Então também havia uma expectativa, porque eu cheguei a 26 gols, o recorde era do Reinaldo com 28, e aí? Vai parar por aí? Não é isso tudo? Chega na reta final? Esses questionamentos que as mesas redondas fazem no modo geral. E aí, eu sempre fui um crítico de mim mesmo, né? Peguei aí um período, não foi especificamente o jogo da quarta-feira, dia 3 de dezembro. Peguei uns 10 dias antes, fiquei mais recluso, assim, recluso que eu digo de vida social, e treinei mais, aprimorei finalização, não necessariamente para aquele jogo, pelo fato de estar alguns jogos sem marcar e já criar um questionamento. Entendeu? E aí é claro que quando você tem o resultado, já contei também aqui, quando você tem o resultado, você fica feliz. Eu já contei aqui como é que foi o Mundial de 2000 tudo que eu tive que fazer para jogar o Mundial, e o Mundial termina com a cobrança de pênalti minha para fora. E talvez se eu não tivesse feito aquele esforço e não tivesse jogado, o torcedor vascaíno teria na memória, se o Edmundo tivesse jogado, nós teríamos ganho. Enfim, então assim, eu não me arrependo nem de um feito, nem de outro. E não acho que tenha a ver. Você vai se dedicar e vai conseguir êxito. Mas a concentração e o treinamento tem que ser diferente para esse clássico. Perfeito. É um jogão, e olha, trazendo para o jogo de amanhã no Maracanã, temos aí os campinhos, hein? Os times que vão em campo amanhã fazer mais um jogo, um clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco da Gama amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo deve ir a campo assim. E o Mundial termina com a Léo Duarte, René, Cuejar, Everton Ribeiro, Diego. A concentração o treino. Praticamente, o Flamengo, à exceção do Juan, que está lesionado, é o time que o Flamengo tem de melhor e considerado titular nesse momento. O Gama
Para o jogo de amanhã, Martin Silva, Rafael Galhardo, Breno, Werlen e Henrique, de sábado Wellington, Pikachu, Thiago Galhardo, Wagner ou Kelvin e Andrés Rios. Essa aí é a provável escalação do Vasco. Eugênio, o que você espera desse jogo amanhã, Eugênio? João, eu espero um jogo como todo Vasco e Flamengo, muito pegado, né? Muito intenso. É interessante que é um Vasco e Flamengo que não tem mais o Eurico Miranda como presidente do Vasco, ele sempre botou essa pilha, como o Edmundo campeonato falou, à parte. do campeonato à parte. É claro que o Flamengo chega num momento psicológico muito mais favorável, com muito mais confiança, mais embalado, enquanto o Vasco chega cabisbaixo. E é o trabalho maior, eu acho, do Zé Ricardo, fazer esse grupo D que ele precisará se superar para conseguir um bom resultado. Futebol, quando a bola rola, na quarta-feira, o Flamengo venceu o jogo, sim, contra o Emelec, mas a gente imaginava, ou muita gente imaginava, um Emelec que vinha para cá, não, já não tem mais chance, o técnico está indo embora e tal. E eles correram pra caramba. E eles exigiram muito do Flamengo. Foi um jogo difícil pro Flamengo. O gol saiu nos acréscimos lá, o segundo gol, o primeiro gol, só no segundo tempo. Então o Vasco pode dificultar muito a vida do Flamengo. Agora, é óbvio, o Flamengo, tecnicamente, é milhas à frente do Vasco, tecnicamente falando. Se a gente pegar jogador por jogador, eu não vou nem colocar aqui a história de fazer o desafio aqui, né? A questão é a seguinte: não é que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo vai ganhar individualmente por larga margem. Se você comparar, mas é futebol, vamos lá, o Paquetá com todo respeito, o Thiago Galhardo, que seja, a distância é enorme. Sim, sem dúvida. Se você for comparar o Coediar com o De Sábado, a distância é enorme. Mas dentro de campo, quando a bola rola, às vezes os times mais fracos se superam. Mas o Flamengo chega... assim, teoricamente não ter favorito, o Flamengo é favorito. É muito favorito. Vamos ver então se dentro de campo vai ser confirmada essa superioridade. João, posso acrescentar uma coisinha rápida? Claro. Assim, o sucesso do Zé Ricardo na temporada passada, levando o Vasco à Libertadores, foi de um time bem fechadinho e explorando o contra-ataque. Esse ano, talvez com as duas goleadas lá no início da Libertadores, 2-4-0, que levaram o Vasco à fase de grupo, talvez fizesse com que o time propusesse mais o jogo. Acho que eu vi o Eugênio falando hoje no Boa Tarde. No rádio, que o Vasco é um dos times que mais tem posse de bola, que propõe o jogo. Quer dizer, você com isso expõe a sua defesa, o seu setor defensivo. Então, talvez, assim, aqui é um papo de torcedor, talvez, né? Talvez o Vasco voltar a jogar na defensiva, priorizando a defesa e saindo no contra-ataque, ele possa surpreender. Porque amanhã a gente vai ter lá 50 mil pessoas, a maioria torcedores do Flamengo, porque o mando de campo é do Flamengo, eu não sei se dividiu. E a torcida está animada. Teoricamente a torcida é meio, mas a gente sabe que a maioria vai ser do Flamengo. Então, e a gente sabe que a torcida empurra o time para frente. E pode ser que no Vasco, o Vasco num contra-ataque, ou nesse joguinho amarrado, consiga êxito. Será então? Vamos ver, hein? Amanhã é Flamengo e Vasco no Maracanã. Já vamos falar do Corinthians, que ontem aplicou a maior goleada desta edição da Libertadores, né? 7-2 no Deportivo Lara. Quesada, tem algum detalhe aí, Quesada? Não, só sobre o Giovanni Augusto, rapidamente. Sal grosso, né? Pra quem acredita, né? Tem gente que acredita que é bom tomar um banho. Machucou de novo, né? Não faz mal não, hein? Não faz mal não. Não, eu já tomei alguns. Parece que dá uma descarregada mesmo. Faz bem. Porque ele voltou a sentir uma contusão muscular. Mal olhado, pelo menos, vai embora. Mal não vai fazer. Mal não faz. Ele voltou a sentir uma contusão muscular na mesma coxa direita. Tinha sido posterior, agora um pouquinho na dúvida. Mas enfim, é sempre na perna direita. Ou seja, perde um jogador que quando foi contratado... Pasmem, conta o detalhe, né? Ele estava no banco de reservas contra o Vitória e não entrou, né? E aí o tratamento começou ali no banco. Será que ele sentiu na hora do aquecimento? É isso que me assusta, isso, né? Porque quando vem a notícia que ele está machucado, se ele não jogou, se entende que ele machucou no treino, que é normal. Também há lesões no treino. Mas teria ido ao banco de reserva. Mas o detalhe que eu falei é que ele já estava fazendo tratamento no banco. Será que sentiu no aquecimento? Porque o Vasco estava perdendo. O Vasco ficou perdendo o tempo inteiro para o Vitória. Então o Zé Ricardo olha para trás, para o banco
Giovanni Augusto. E ver o Giovanni Augusto, jogador Aí qualificado. o banco faz assim, ó, quando fala do Giovanni, ele fala assim. Não, então, isso que preocupa. O Giovanni Augusto, portanto, não estará à disposição. Daqui a pouco tem o Bolão Fox e nós vamos dar os palpites para todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Corinthians?